Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal Insights de Neuromarketing. Meu nome é Túlio Miotti, especialista em neuromarketing. A gente deu uma paradinha aí por conta do Natal e do Ano Novo, mas agora vamos retomar os nossos conhecimentos sobre comportamento de compra. Afinal de contas, esse é a nova fronteira da venda. Entender como o seu cliente se comporta no momento de tomar decisão. E hoje a gente vai falar dessa importância, né? A importância de ter uma boa conexão emocional. Uma decisão de compra, de contratação ou continuação de um serviço raramente é baseada apenas em fatores racionais. Emoções desempenham, claro, um papel central nesse momento. Segundo estudos em neurociência, as decisões humanas são processadas primeiramente nas regiões do cérebro responsável pelas emoções, como o sistema límbico, antes aí de serem racionalizadas pelo nosso neocórtex, né? Então, para profissionais liberais, significa que estabelecer um elo emocional é crucial, essencial para se diferenciar-se no mercado, principalmente em setores onde a concorrência é muito alta e onde o mercado é muito similar. Então, uma conexão emocional bem estabelecida, ela vai gerar confiança, o cliente vai se sentir muito mais à vontade, muito mais propenso a compartilhar informação com você, vai gerar lealdade, né? Essa conexão emocional ela reduz a probabilidade de um cliente mudar de um profissional para o outro, e ela também vai gerar engajamento. O cliente emocionalmente conectado são muito mais propensos a indicar o seu trabalho, o seu serviço, a sua solução para outras pessoas. Então, agora a gente vai começar a entender quais são os princípios do neuromarketing dentro da conexão emocional. Primeiro de tudo, claro, é empatia, quando a gente vai falar sobre espelhamento emocional. A gente então trabalha com essa questão do conceito de neurônio espelho, que ajuda a explicar como o comportamento e as emoções de um profissional podem impactar o cliente no final. Então, demonstrar empatia, seja por meio de linguagem corporal, seja por meio o tom da sua voz, ou palavras que vão ser previamente escolhidas, vai ativar esses neurônios espelhos, criando uma sensação de sintonia. Tá? Então, você que é terapeuta, né, você pode utilizar o seu tom de voz, uma voz mais calma, um ritmo de fala que realmente reflita o estado emocional daquele cliente, criando aí um ambiente muito mais confortável, muito mais seguro. O segundo ponto, a gente vai falar sobre conteúdo visual, né? Bom, as imagens ela têm um impacto muito profundo para o nosso cérebro. A neurociência mostra que imagens emocionais elas são processadas muito mais rápido do que palavras. E são, claro, mais prováveis de serem lembradas. Então, como você vai aplicar isso, né? Você pode usar histórias de sucesso, ilustrando com fotos reais de clientes, com permissão dele, claro, né? Ou imagens simbólicas que representam uma superação, uma realização. Você pode também criar designs para incorporar cores de forma estratégica, para evocar sentimentos mais específicos naquele cliente. O azul, tranquilidade, o vermelho para energia, e por aí afora. Você pode entrar lá no Google e ver o que cada cor representa. O terceiro ponto a gente vai falar sobre estímulos sensoriais, né? O cérebro humano ele responde intensamente a estímulos sensoriais. E a gente está falando de som, a gente está falando de aroma, a gente está falando de textura. Tudo pode evocar uma emoção e uma memória do seu cliente. Claro, quando a gente fala de textura e aroma, a gente está falando de atendimentos presenciais, né? O som você pode até utilizar aí nos seus atendimentos online. Por exemplo, o massoterapeuta, ele pode usar óleos essenciais com aromas que evocam a calmaria, né, como a lavanda, por exemplo. Você pode criar uma associação positiva e relaxante. Da mesma forma que um consultório, por exemplo, se você é advogado, né, você pode adotar aquela trilha sonora bem discreta que vai inspirar mais confiança e calmaria. E o quarto ponto são as histórias. Né? Histórias realmente conectam. Né? Aquelas narrativas despertam regiões do cérebro ligadas à empatia e à compreensão emocional. Então, uma boa história, claro, pode ajudar a você a liberar e não só liderar, né? Mas humanizar o seu serviço e criar esse senso de estar mais próximo
com o seu cliente final. Então, é ideal que você compartilhe relatos reais ou que sejam fictícios, né? Mas que demonstrem como você ajudou aquele cliente a superar um desafio. Então, sempre inclua elementos de tensão e depois resolução para manter o interesse do seu cliente. E também nós temos a personalização do atendimento, que é o nosso quinto tema, né? Quinto pilar, vamos dizer assim. Então, personalização faz o cliente sentir-se mais especial. Então, lembre-se que você tem que estar sempre falando na primeira pessoa. Isso ativa uma resposta positiva emocional. Isso pode ser feito através de pequenos gestos, como lembrar o aniversário, preferências dele, ou aqueles detalhes pessoais mencionados anteriormente ali naquele bate-papo, no Prolabore, no ProBônus, né, que você faz ali, naquela entrevista que você tem no cliente antes de atendê-lo, propriamente dito. Um exemplo que a gente pode dar é um consultor que vai criar relatórios personalizados que refletem esses objetivos e desafios do cliente, né, enquanto um terapeuta, se você é terapeuta que está me ouvindo, você pode ajustar as suas sessões de acordo com as necessidades individuais do seu cliente. Nós temos também o ponto 6, que tem a ver com a escassez e a exclusividade. Bom, isso a gente já sabe que tem os gatilhos emocionais, né? Então, a sensação de escassez, ela realmente ativa regiões do cérebro relacionadas a essa questão da urgência, enquanto que a exclusividade evoca esse sentimento de privilegiado. Poxa, eu sou um privilegiado, isso é exclusivo para mim, sabe? Então, é importante que você deixe isso bem claro. Nada de falar na terceira pessoa do plural, sempre na primeira pessoa do singular. É para você, cliente. É só para você, cliente, né? Não é para vocês, não é para o grupo. Então, como se aplica isso? Uma consulta inicial gratuita, tá? Você define um período ali limitado para atender aquele cliente logo de cara, né? E aí você pode criar um programa mais personalizado, com vagas limitadas, para reforçar realmente a exclusividade do seu trabalho, tá? Temos também análise de tom e linguagem, né? As palavras certas realmente ativam associações positivas no cérebro. Uma linguagem voltada para a solução. Quais são as linguagens voltadas para a solução? Transformação, crescimento, conquista. Isso ajuda a despertar o otimismo e o entusiasmo do seu cliente. E quais são os benefícios reais da aplicação do neuromarketing nessa questão da conexão emocional? Maior retenção de cliente, aumento de recomendações, você vai ser mais recomendado, e, claro, a valorização do preço, né, do preço do seu trabalho. Então, quando a gente fala de retenção de cliente, clientes emocionalmente conectados, ele tem muita probabilidade de permanecer mais fiel a você. Isso significa menos gasto da sua parte em aquisição de novos clientes e uma receita mais recorrente. E quando a gente fala de aumento de recomendações, né, a gente está falando que o cliente está mais satisfeito. O cliente satisfeito, ele compartilha experiências positivas com outros clientes, com outros amigos, com familiares, com colegas dele, né? Então, essas emoções intensas ou positivas, elas são muito mais propensas de serem lembradas e discutidas, porque você criou uma experiência única e memorável para aquele cliente no teu atendimento. E a valorização do preço? Bom, quando uma conexão emocional é estabelecida, o valor, né, o preço da sua sessão se torna menos relevante possível na hora dele tomar uma decisão, porque ele está muito mais disposto a pagar mais por um serviço que oferece um valor muito maior, um valor emocional melhor. E qual é a conclusão que nós tiramos disso tudo, né? É a emoção como um diferencial competitivo no seu trabalho. Então, para você, que é um profissional liberal, né, um desenvolvimento humano ou qualquer outro dentro dessa área de profissional liberal, o neuromarketing é assim, mais do que uma ferramenta de venda. Ele é um meio de criar experiências significativas e muito mais duradouras. Quando você atende, né, e entende como o cérebro humano responde aos estímulos, você pode personalizar o seu trabalho, o seu serviço de uma forma muito melhor, de forma que ressoe profundamente com aquele cliente, com a dor do cliente, com o nível de dor que ele tem, transformando transações comerciais em relações de confiança e parceria. Então, se você é um profissional liberal
que está buscando melhor suas conexões com os seus clientes, comece a aplicar, então, algum desses princípios que eu acabei de falar aqui e observe como pequenas mudanças vão gerar aí, né, ou podem gerar grandes impactos no seu dia a dia. Então, afinal, como dizia aí a Maya Angelou, as pessoas esquecerão o que você disse, né? Esquecerão o que você faz ou o que você fez, mas nunca esquecerão como você a fez sentir. Isso é muito importante. Essa questão de você trazer esse impacto memorável para o seu cliente vai fazer com que você venda muito mais. Tá? E se você gostou, deixa aí o seu joinha, já marque a notificação para outros vídeos que eu vou trazer aqui também e coloque aqui no comentário o que mais você quer saber sobre o neuromarketing dentro da sua área, como que o neuromarketing pode te ajudar, que dica você quer, que eu já preparo uma aula gratuita para trazer para você. Gratidão.